músicas. Primeira Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do 4 ao 8. E o tema dessa manhã é amor, ação sinalizadora. Todos acharam? Diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Só até aqui. Vamos orar. Pai querido e santo, obrigado por essa manhã. Obrigado por nos dar o dom da vida e por nos permitir que expressemos a Ti, enquanto vivos aqui na terra, o nosso louvor, nossa gratidão, o que está dentro da nossa alma. Obrigado por ter esse privilégio de ter sido colocado pelo Senhor para viver nessa terra, para conhecer pessoas, para viver com pessoas, para fazer parte desse grupo de pessoas que consegue perceber o Teu agir. Obrigado, Senhor, que nessa manhã a nossa percepção da Tua grandiosa presença aumente a ponto de nós nos entregarmos mais ainda ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Paulo, quando vai falar do amor, ele o apresenta como se fosse uma pessoa. Sabe? Ele fala, o amor é dessa maneira, o amor é daquela maneira, o amor não faz isso, o amor não faz aquilo. Ele está falando do amor como se estivesse fazendo menção a uma pessoa, ou alguma espécie, que, uma vez não tendo a certeza de quem é, para identificá-lo, nós precisamos conhecer suas características. Por exemplo, uma criança, imagine, vamos pensar na criança não, vamos pensar aqui, se nós não conhecêssemos a espécie cachorro, né? O cãozinho. E alguém nos falasse, olha, vai lá em determinado local e haverá um cachorro lá. Imagine que você nunca tivesse conhecido. Quando você chegasse lá, você encontrasse outras espécies que você não conhece, certo? Mas antes de você chegar até lá, a pessoa dissesse assim, olha, o cachorro, ele é um ser que tem, uma espécie que tem um focinho assim, te demonstrasse o caráter físico do cachorro. Ele tem 4 patas, ele é meio peludinho, certo? Estaria falando de um cachorro. Ele tem um focinho assim, X. Por ter 4 patas, ele só pode olhar para frente e para baixo, ele não consegue muito olhar para cima assim, com tanta naturalidade, né? Enfim, quando você chegasse num determinado local, tivesse também lobo, tem outros bichos que parecem muito com cachorro, vocês vissem lá de repente um tigre, vamos pensar assim, um tigre, ou como é que chama aquele que é todo cheio de pintinha? Que parecem, que lembram um cachorro.
Nem vou falar na rede social o que você sugeriu aqui. Mas imagine que tivesse lobos, aquele... Hã? Raposa, exatamente, eu queria lembrar raposa. Enfim, tivesse outros animais que lembrem um cachorro. E você não conhecesse nenhum deles, mas te falaram o que era um cachorro, a princípio, pelas características externas dele, para que você identificasse. Porém, quando você chegasse lá e visse todos eles, você provavelmente não saberia exatamente o que é um cachorro, porque a referência física, os aspectos físicos que te passaram para identificar um cachorro, ele é semelhante a outros e você não sabe qual é, então você não identificaria, certo? Mas aí, alguém te falasse, olha, o cachorro, ele late, certo? Ele faz au, au. Não é isso? Não bastaria falar que ele late, teria que falar, ele faz au, au, au. Isso seria uma reação ou um aspecto que diferenciaria o cachorro dos outros, né? Porque a raposa não faz au, au. Certo? O lobo não faz au, au. Então, você teria um sinalizador que diferenciaria o cachorro desses outros bichos que são semelhantes a ele no que diz respeito ao aspecto físico. E que é exclusivo dele. Que é o latido. Estou usando esse como aspecto principal. Mas para isso, você teria que contar não apenas com os olhos, não apenas com a ferramenta de percepção que está em você, o órgão do sentido que está em você, que são os olhos. Você precisaria o quê? Captar algo que sai do objeto, que é o cachorro. O seu órgão de sentido, que capta as imagens, naquele momento ele ficaria confuso, porque ele identificaria vários seres parecidos. Mas não seria possível depender apenas desse instrumento chamado olhos, responsável pela visão. Isso não seria o suficiente para você identificar exatamente o que é um cachorro. Você precisaria de um sinal que sai dele. É o latido. Quando Paulo vai falar sobre o amor, ele não vai falar sobre as pessoas. Na identificação do amor, ele vai tratar o amor como se fosse uma pessoa. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não é isso? Não se importa com indecência. Ele vai falar aquilo que o amor não faz e o que o amor faz. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É óbvio que, ao falar do amor, o apóstolo Paulo está vinculando isso a pessoas, porque são pessoas que sofrem, espera, crê, suporta. Então, Paulo está demonstrando que existe uma ação, sabe? Que é possível fazer parte de uma pessoa, não, porque senão ele não diria. Se todos tivessem esses atributos automaticamente, naturalmente,
que diz respeito ao amor, ou que identifica, enfim, que fosse como um latido, que o cachorro não pode fazer outra coisa a não ser latir, não é isso? Paulo não precisaria nos explicar o que é o amor. Se ele está falando o que é o amor, é porque ele está dizendo o seguinte: existem pessoas que amam e existem pessoas que não amam. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, ou aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o que é amor, ou o que nós entendemos por amor, provavelmente haverá em muitos aspectos, em muitos momentos, aspectos diferentes da nossa compreensão do que é o amor. Porque nós achamos que amar diz respeito a algumas coisas que tem mais a ver com a nossa, depende do nosso órgão de sentido, e não exatamente do que ele é. Nós compreendemos o amor está para nós, assim como o lobo, o cachorro, a raposa, está para alguém que nunca viu um cachorro, que nunca ouviu, sabe, que nunca viu. E quando ele chega, ele vê vários seres parecidos, sem conhecer nenhum deles. Porque não é a visão da pessoa responsável unicamente responsável por determinar o que é o amor, mas é aquilo que está sinalizado lá. E Paulo apresenta o amor como se fosse uma pessoa, para que nós venhamos a identificar o que é o amor, inclusive separá-lo da ideia que nós temos de amor. A Bíblia diz que Deus é amor, não é isso? Só que se nós fôssemos explicar para as pessoas o que é o amor, e cada um disséssemos para alguém o que é o amor e o que é amar, provavelmente nós apresentaríamos vários deuses, porque cada um tem uma ideia de amor. Se Deus for amor, à medida da nossa compreensão do que é o amor, haverá vários deuses. As pessoas que vão ouvir a respeito de quem Deus é, vão conhecer vários deuses, porque cada um de nós temos uma ideia do que é o amor. Então Paulo traz aqui algumas características do que é o amor, daquilo que flui de Deus. Vejam bem, ele está explicando algo que deve nos reger, algo que nós vamos conhecendo, e nós vamos nos curvando, e aos poucos, com o passar do tempo e dos anos, não é algo que nós possuímos por completo, é algo que nós vamos nos acostumando, nós vamos nos identificando, nós vamos nos associando, convivendo, e vamos aprendendo a nos formular, a nos moldar à medida desse aspecto divino que é o amor, que muitas vezes nós confundimos o que ele é. Então, olha só, nós precisamos conhecer a Deus, conhecendo a Deus, vamos conhecendo o amor e vamos sendo moldados por Ele. Deus não é regido pelo amor, Deus não é governado pelo amor, Deus não é governado pela justiça. Porque se Deus fosse governado pelo amor, pela justiça ou pela misericórdia, nós teríamos que explicar de onde esses aspectos vêm. Da onde vem o amor que governa a Deus? Da onde vem a misericórdia que governa a Deus? Da onde vem a justiça que governa a Deus? Nada. Deus não é governado por nada disso. Deus é. Tudo isso vem dele. Não existe nada que nós possamos explicar para além de Deus. A gente não pode dizer Deus tem amor no coração. Nós podemos ter amor no coração. Porque quando nós falamos Deus tem amor no coração, é como se nós estivéssemos separando, existe o amor e existe Deus. Porque é assim que nós identificamos quem tem amor no coração. Nós falamos, fulano tem amor no coração, fulano não tem, aquela pessoa está faltando amor. Nós temos esse elemento de comparação para identificarmos quem tem e quem não tem. Isso não pode ser usado no que diz respeito a Deus, por quê? Porque Deus é amor.
Quando eu digo que Deus é amor, não significa que o amor é Deus. Significa que de Deus flui o amor. Não tem nada para além dele. Tudo sai dele. Primeiro existe Deus. E de Deus flui o amor. Qualquer propaganda de amor ao próximo que rejeite ou que despreze o amor de Deus, qualquer propaganda de amor ao humano que venha distorcer o amor revelado por Deus, é uma atitude desumana. Tudo aquilo que Deus revela, tudo aquilo que Deus instrui, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus ordena, uma vez desprezado por nós, em nome do que nós entendemos ser amor, e amor pelo ser humano, nos faz desumano, porque nós nos distanciamos daquele que é amor. Na tentativa de querer nos moldar, pelas informações que temos de quem dizem, do que dizem o que é o amor. Uma coisa é eu me aproximar de Deus, do amor. Outra coisa é eu tentar me moldar pelo que dizem a respeito do amor. Qualquer tipo de ideologia que fala assim, olha, isso é uma atitude de amor, pode ser e pode não ser. Porque o amor não é apenas uma ação externa. Ela tem a ver com uma reação interna. O amor não suspeita mal. Como é que você sabe que uma pessoa suspeita ou não? Está dentro dela. O amor não tem interesse. Como é que você sabe se uma pessoa não tem interesse ou não? Você só vai saber depois. Uma pessoa pode agir com calor, com abraço, com carinho, com segundas intenções, e você não sabe. Você pode se sentir muito amado por alguém e depois chegar à conclusão de que tudo aquilo não passou de um golpe, ou não. Porque aquilo são reações que parecem com amor, né? São reações semelhantes ao amor, mas o amor não é necessariamente o abraço. O amor muitas vezes é o afastar-se. A Bíblia não fala isso? Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo para todas as coisas, ou seja, o amor não é apenas tolerante, ele também se comporta em alguns momentos com intolerância. Intolerância é aquilo que é errado, aquilo que é ruim. Quando a Bíblia diz que Deus abomina o pecado, qual diferença você encontra na palavra Deus abomina o pecado com Deus é intolerante ao pecado? Qual a diferença? O grande problema é que em alguns momentos nós queremos, em nome do amor que nós conhecemos, ou que nós identificamos, entendemos a respeito do próximo, nós queremos transformar no amor que nós conjecturamos como sendo o amor, e não aquilo que realmente é divino. O amor age, o amor faz, e o amor, em alguns momentos, deixa de fazer. Não é assim? O amor elogia, e o amor dá bronca, corrige. Quem ama, em alguns momentos é visto como as ações de quem ama, em alguns momentos são muito bem aceitas. Mas as ações de quem ama, muitas vezes, são difíceis de serem engolidas.
Um filho, quando está lidando com um presente ou um abraço do pai e da mãe, é óbvio que isso é gostoso demais. Mas quando o pai e a mãe diz não para algo que o filho quer muito, porque o pai e a mãe enxerga o que é melhor de verdade, aquela rejeição não é tão bem aceita assim, horas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o amor tem ações de acolhimento calorosa, e também o amor se expressa em alguns momentos com rigidez, com firmeza. Ai daquele pai e ai daquela mãe que em nome do amor nunca for rígido com seu filho. Ai daquele pai e ai daquela mãe que em nome do amor nunca corrigiu seu filho, nunca chegar para ele e falar: filho, você não pode fazer isso. Ai daquele pai e daquela mãe que achar que nunca tem que fazer cara feia, que até na hora da censura tem que fazer sorrindo: filhinho, não faça isso, filhinho. O filho deu um tapa na cara de outra criança, ou da cara de um adulto, e a mãe olha para o filho, ou o pai olha para o filho e fala: meu filho, não faça isso, porque ela está preocupada com o choro do filho. Não, a sua fala vai ter que corresponder aos seus gestos, à sua expressão facial. Você vai ter que olhar sério para o seu filho e falar: não faça isso. Porque quem ama se preocupa com o que vai passar para o outro. E Paulo está dizendo isso: olha, o amor é assim. E para ser assim é necessário tudo suportar, tudo crer, esperar. O amor de Deus, obviamente, que é muito diferente da ideia que nós temos de amor. Nós somos iludidos a respeito do amor porque nós entendemos parte. É lógico. O amor ainda é algo desconhecido para nós, que nós vamos investigando e conhecendo aos poucos como ele é. Por que nós vamos conhecendo o amor como ele é? Porque só tem um que é amor: Deus. Você não. Eu não. Então eu não sei amar corretamente. Eu vou aprendendo. Ora, quantas pessoas que demonstraram amor por mim de repente no passado, e naquele momento eu não dei muita importância, você. E depois que o tempo passa, a gente lembra do carinho e do amor que aquela pessoa tinha por nós, e a gente fala: puxa vida, eu devia ter sido um pouco mais recíproco, eu devia ter respeitado um pouco mais o amor daquela pessoa. Quem ama, pelo menos, vai ter essa sensação. O amor nos faz voltar ao passado e lembrar: poxa vida, eu fui amado, eu não só fui odiado. O amor fará com pessoas que teve um histórico de vida envolvendo desprezo, olhar para trás e lembrar só do desprezo. Ela lembrará também do acolhimento de alguém. Porque o amor, quando ele faz parte de nós, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ele irá identificar as suas expressões nas outras pessoas. Quando nós falamos de amor, obviamente que Paulo fala do amor como se fosse uma pessoa, porque é essa expressão no cristão de amor para com o próximo que irá revelar o amor dele para com Deus, que irá identificar, será uma espécie de sinalizador, de sinal,
da ação que não é necessariamente dele, mas é divina, o amor como ação sinalizadora. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro tinha traído Jesus 3 vezes, não é isso? Traiu Jesus e o galo cantou, enfim. E aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, né? Aí Jesus vai apontar para o quê? Para uma ação, uma ordem, uma obediência. E qual é a ação? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. A resposta não é suficiente para provar que ama. Você entende? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Pedro, tu me amas? Então você, inclusive, vai ter que identificar se esse amor está em você a partir da missão que você está recebendo agora, que você está ouvindo agora. Apacenta as minhas ovelhas. Se você disser, Pedro, que me ama, mas não apacentar as minhas ovelhas, haverá uma contradição entre o que você entende do amor que você fala que tem por mim e o amor que realmente flui de quem o apresenta, de quem é amor. Uma coisa é a sua visão a respeito do amor. Uma coisa são os seus olhos, o objeto que identifica a imagem do. Uma coisa são os seus olhos, certo? O órgão do sentido que identifica as imagens. Outra coisa é a imagem como ela é. É possível que você veja algum volume lá na frente e você fala assim: nossa, eu acho que aquilo ali é um cachorro sentado. O outro diga: não, eu acho que é 2 pessoas que estão de costas. Isso acontece o tempo todo, né? Eu lembro quando a gente foi num passeio que nós estávamos de barco e aí tinha aquelas grutas, né? E alguém falou assim: nossa, não parece um cachorro? O outro disse: não, acho que aquela gruta parece mais um camelo. Cada um foi falando uma coisa, porque cada um identificava o objeto de uma forma. No final, não era nada daquilo que a gente tinha falado. Por quê? Porque o objeto não exatamente da maneira que a gente identifica. Ele é como ele é. E nós só vamos saber como ele é se a gente se aproximar dele. Nós só vamos compreender o que é amor se nós nos aproximarmos de Cristo. E Paulo, para nos ajudar e para nos auxiliar a respeito dessa interpretação, ele apresenta o amor como se fosse uma pessoa, um ser, uma entidade, que se comporta, que reage dessa maneira. Mas é interessante que, quando a Bíblia vai falar de Deus, Deus é amor, o amor, as reações que nós temos, apontam para algo que é essencialmente divino. O amor. Que nós não somos o amor. Nós nos aproximamos dele. E o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é necessário uma sintonia entre você e o amor. É como um casal que começa a dançar, sabe? Alguém já teve a experiência de dançar com alguém que não tem ritmo nenhum? Já teve? Tem gente que não sabe dançar, irmãos. Não sabe o tempo de dar 2 passos para lá, 2 passos para cá. Não é assim? Tem gente que a pessoa vai para lá, ela fica toda perdida, e você dançar com uma pessoa que não tem ritmo é muito complicado, porque é muito difícil. Não é? Para quem sabe dançar, parece uma coisa muito fácil, um absurdo que outra pessoa não sabe o que é dar 2 passos para lá e 2 passos para cá na hora certa.
Mas o amor e nós não somos a mesma pessoa. O amor, nós não somos amor. Por isso que Paulo o apresenta. Nós vamos precisar seguir o ritmo dele, sabe? Assim como alguém que está ensinando alguém a dançar, outra pessoa a dançar. Uma pessoa que não tem ritmo, que uma hora se perde. Assim somos nós com amor. Paulo está mostrando uma espécie de entidade que nos rege. Só que nem sempre, presbítero Macari, como você colocou a semana passada, a gente segue os passos exatamente do amor. Tem hora que ele vai para lá e a gente vai para cá. Tem hora que ele vai para cá, a gente vai para lá. E é importante entendermos que quando Paulo apresenta o amor, não é apenas com o interesse de nos fazer enxergar o amor nas outras pessoas, não é entender que nós não estamos dançando exatamente nos passos e no ritmo do amor. E o que deve nos preocupar é que nós saibamos entrar nesse ritmo, não é enxergar ele no outro, para se proteger da vida, para se proteger da violência. A gente ouve muitas frases, né? Olha, quem ama faz isso, quem ama faz aquilo. É engraçado que parece que a pessoa é amor, está falando para todo mundo como é que deve se comportar quem ama. Meu Deus! Não, eu sou alguém, eu não sou amor. Entende? Edivan não é amor. Estou tentando dançar esse ritmo. Estou tentando entrar nesse ritmo. Em alguns momentos eu não estou nesse ritmo. A não ser que tenha alguém aqui que possa falar, não, eu estou nesse ritmo o tempo todo. Então você é amor. Deus é amor. Agora, se você acha que você é amor, isso tem mais a ver com o que você enxerga do amor, obviamente. E é por isso que a gente cria várias frases para as pessoas para dizer o que é amor, porque nós temos a certeza de que nós sabemos o que é o amor exatamente. O amor tem a ver com as reações que a gente acha que as pessoas deveriam ter. E geralmente é o que a gente acha que elas deveriam ter para conosco. Nunca é uma cobrança nossa para com o outro. Geralmente é o que a gente acha que falta no outro. Talvez só essa forma de interpretar as coisas já mostre que a gente não tem esse amor que a gente pensa que tem. Porque essa busca deveria ser mais pessoal do que coletiva. Quando Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz que sim, ele diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro está diante de uma missão. Demonstrar o amor de Deus. Quem ama, segundo a Bíblia, é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus será identificado pela sua obediência a Deus, pela sua ação, pelas suas ações em função do que daquele que é amor. E o amor de Deus se mostra para o mundo quando esses homens e mulheres, em nome do amor, obedecem a essa ação. Não se portam de determinada maneira, eles se moldam dentro dessa estrutura revelada. Se Deus é amor, e nós amamos e queremos amar, então nós temos que olhar para o que Ele diz a respeito do que é o amor. Porque o que falam do amor pode ser contraditório, pode ser ficção, elemento de ficção, e tem mais a ver com as conclusões humanas. E geralmente, as conclusões humanas, elas carregam um pouco daquilo que a gente acha que nos faltou.
daquilo que nos faltou, daquilo que nós tivemos em excesso. E nós medimos o amor, geralmente, de forma manca. É como tomar café doce, que a gente pede para adoçar. Para alguns, uma certa quantidade de açúcar já é o suficiente, está doce demais, para outros mais. Eu saio com o presbítero Macário, com o pastor Lafayette para tomar açúcar, o presbítero Macário... Eu sou para tomar um açúcar. Eu sou para tomar um açúcar. Quando o presbítero Lafayette, o Macário olha para mim e dá aquela olhadinha, o presbítero Macário não é de ficar falando muito não, de olhar, ele só olha assim, ele é muito, ele disfarça muito, sabe? O pastor Lafayette não, agora ele parou, mas ele olhava para mim e fazia aquela cara assim, ó, meu Deus, pastor, tipo assim, tanto açúcar. Cada um tem um jeito, mas eu sei que eu coloco mais açúcar no café do que eles, porque para ficar doce, agradável para mim, a quantidade de açúcar tem que ser aquela. Para o presbítero Macário outra, para o pastor Lafayette outra. E provavelmente cada um aqui terá uma quantidade de açúcar, uma porção de açúcar diferente, para a substância ser doce, né? Entrar de maneira agradável e ser ingerida de maneira agradável. Bom, assim é a nossa concepção do amor. Mas não é o que a gente sente do amor que é o amor, você entende? Amor é Deus, é o que Deus revela. E nós vamos nos aproximando dele. Tem que ser assim, não tem outro caminho. Fora isso, nós estaremos totalmente confundidos, perdidos, sem referência. Então Deus revela o seu amor para com o mundo quando Ele envia pessoas. Vejam bem, meus irmãos, apesar de Paulo apresentar o amor como se fosse uma pessoa, ele não faz isso sem pensar, ele faz isso de maneira proposital. Porque, obviamente, que o amor se percebe pela ação das pessoas, não é isso? É tanto que Deus livrou o povo de Israel várias vezes, supriu suas necessidades, protegeu nas guerras. Deus, na história de Israel, na história do seu povo, tem várias ações que revelam o amor de Deus para com esse povo, não é assim? Porém, na hora de expressar o grau maior do amor, ele vai apontar para uma pessoa. João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, uma pessoa. Porque as ações de uma pessoa representarão muito mais o amor. É o que está na pessoa, o que flui dela, que será realmente identificado como amor. Está aí, é muito mais a pessoa do que aquilo que ela de repente faz. Você entende? Assim, de forma externa. Eu posso ter algumas ações com segundas intenções. Mas uma pessoa que ama, ela pode até reagir diferente daquilo que parece amor. Mas a pessoa que ama é diferente. Um jovem ou uma jovem bonita, bonito, ou um homem ou uma mulher pode oferecer para o seu filho, para um jovem, para um adolescente, para uma outra pessoa, amor, fala, olha, por você eu farei isso, por você eu farei aquilo, por você eu farei isso, por você eu farei aquilo, olha, seduzir alguém.
pessoa vai saber disso depois, né? Se toda aquela investida, né? Houve um investimento. Mas para você saber se realmente aquilo é amor, você vai precisar de tempo. Entende? Para saber se realmente foi amor ou se foi porque era um interesse da pessoa naquele momento. Vai precisar de tempo. Já o amor divino, em que os cristãos precisam estar inseridos, ele é um amor que já começou, você entende? Não depende do tempo, está nele o tempo todo. É como um filho que, se olhar para trás, falará: puxa vida, antes meu pai e minha mãe já cuidavam de mim. Existe muita coisa a meu respeito. Houve um período da minha vida que eu não sei como foi, mas eu sei de uma coisa: alguém teve que lutar por mim. Meu pai saía para trabalhar, pegava ônibus, ele teve que fazer coisas que ele não faria se ele não tivesse eu. Minha mãe teve que fazer muitas coisas que ela não faria se não tivesse eu. Ontem a Tamara e o Alisson disseram para mim que foram visitados pelo pai do Alisson na casa deles, né? Só que eles não tinham feito janta. Mas quando souberam que ele iria para lá, correram e se viraram nos 30 para receber o pai do Alisson. Eu chamo ele de seu Alisson, porque ele parece muito com o Alisson. Mas por que eles não se preocuparam com janta? Porque é só eles dois, não é assim? Compra pizza, compra qualquer outra coisa. Bom, na minha casa já não funciona assim. Antes de ter os filhos, podia ser assim. Mas agora já não é mais assim. Porque tem a Manu, tem o Benício, eles precisam se alimentar. E alimento não é só pizza, alimento não é só McDonald's. A gente tem uma preocupação com outros fatores que eles não têm ideia ainda do que significa. Nós temos a ideia porque nós temos a experiência da vida. Isso é resultado do amor. Ou seja, a gente não vai fazer a vida, o nosso dia a dia não vai ser regido apenas por causa de nós dois, e sim por aquilo que veio de nós dois. Você entende? Temos um filho, temos uma filha. Então não está somente nós dois no jogo, estão eles também. Eles são dependentes de nós. E pela consciência que temos disso, junto ao amor que temos por eles, a nossa vida não é mais do jeito que a gente decide ser. Agora, tem fatores responsáveis por nos moldar. E que eles só vão ter consciência disso lá na frente. Mas nesse momento, se eu amo, eu não vou ficar fazendo isso pensando: espero que um dia eles reconheçam. Não, quem ama não está pensando nisso, não. Entende? E talvez isso seja o que mexa mais conosco, né? A pessoa, quando fez isso, nem pensava no que eu podia fazer para ela. Ela simplesmente me amou. Deus é amor. Jesus simplesmente te amou. A gente fala: por quê? Por quê? Por quê? Você não sabe por quê, horas. Está dentro dele, você não sabe nem o que é amor. A única explicação que nós temos é que Deus é amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, eu teria muitas coisas para falar a respeito do amor, mas eu paro por aqui. Que o amor de Deus esteja em nós, amém? Bom, eu vou deixar a oferta para o final. Falando em amor, hoje é um dia um pouco triste, porque, não diria triste, né? Acho que, porque nós temos a nossa irmã Andréia, a Pietra, o Danilo, que não está aqui, né? Que eles estavam na Baixada Santista, não é isso?
e vieram para cá. Você pode vir aqui, querida irmã? Pode trazer a Pietra. Só que devido à pandemia, houveram algumas mudanças na empresa e eles estão retornando para a Baixada Santista, né? E a Pietra, ela ainda estava na barriga da mãe, né? Quando a irmã Andréia esteve aqui, ela está cantando. Que ótimo que ela esteja cantando, né? E quando eles estiveram aqui, a irmã Andréia já estava grávida ainda, né? E de 8 meses, a irmã Andréia, uma pessoa muito querida, sempre demonstrou amor, e eu quero dizer para você que você vai e deixa para nós o teu amor para conosco. Nós nos sentimos muito amados por você, muito amados, né? Quero te dizer que para nós é uma grande alegria, mesmo a Pietra pequena, porque esse tempo que você esteve aqui, ela era pequenininha, né? Então, geralmente você ficava na porta, né? Mas olha, ver você cantando, isso vai nos fazer muita falta. Ver você cantando, ver você levantando suas mãos lá no fundo, ver você envolvida, isso tudo não é algo que passou desapercebido por nós, não. Isso é algo que vai ficar guardado dentro dos nossos corações. E assim, geralmente a gente enfrenta muitas lutas na vida, né? E eu quero dizer para você, nós não nos sentimos abandonados por você, tá? Nós nos sentimos acolhidos e felizes